Meus irmãos, é com alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui junto com cada um de vocês para engrandecermos e exaltarmos o nome de Jesus. Estamos aqui por Ele, para Ele. E sempre quando nós chegamos diante do Senhor com expectativa no coração, você pode ter certeza, Deus é um Deus que responde de acordo com as nossas expectativas. Por isso que muitas vezes num culto, algumas pessoas saem cheios, celebrantes, jubilantes. Outros da mesma maneira que entrou. Um chegou com grandes expectativas diante do Senhor e outro não. Coloque expectativas em Deus, porque o nosso Deus faz grandes coisas. A alegria está aqui com o pastor Adão, sua família. Sempre é bom estar junto. Pastor sempre alegre, dinâmico, cheio de Deus. Bom estar aqui, pastor. Que Deus te abençoe nessa cidade. Deus abençoe cada um dos obreiros. Nós vamos para a palavra de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis 37. Um texto clássico da palavra de Deus. E foi o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar essa noite com os irmãos. Gênesis 37. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu apenas quero lembrar, porque você já sabe disso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Isso quer dizer que, toda vez, quando nós chegamos diante da Bíblia e abrimos o coração, Deus fala conosco. E quando Deus fala, tudo muda. Outra coisa importante: nenhum de nós chegou nesta noite aqui por acaso. Deus conhece os detalhes da nossa história. E se Deus permitiu que chegássemos aqui nessa noite, esse é o texto que vai ser ministrado, é porque Ele deseja nos ensinar algo. A Bíblia tem esse propósito: revelar Deus, mostrar a sua maneira de agir e a sua maneira de trabalhar também na nossa vida. Escute o que Deus tem para falar ao seu coração. Gênesis 37, a partir do verso 1, diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos disseram então: você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram-no ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: eu tive um outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando os irmãos ouviram isso juntamente com o pai repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe, os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Verso 11 para finalizar. Assim os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Pode se assentar. Você pode perguntar para quem está do seu lado: você tem um sonho? Eu espero que a resposta tenha sido sim. Ou pelo menos que a cabeça se movimentou afirmando: eu tenho sonhos espirituais, sonhos familiares, sonhos profissionais. Todos nós precisamos ter alvos, objetivos, lugares que almejamos chegar, coisas que precisamos ver acontecer. Isso faz parte do processo humano, da caminhada e da jornada da vida humana. E algum sábio já dizia: não morremos
quando o coração para de bater. Morremos quando paramos de sonhar. Sonhe. E sonhe os sonhos de Deus. Quando nós falamos em sonhos, a história de José é a história clássica sobre isso. Interessante que o capítulo que nós lemos, de Gênesis 37, dá início a essa história, e os capítulos de Gênesis, na verdade, se ocupam mais falar do próprio José do que do pai Abraão. Isso é interessante. E quando começa a falar de José, como nós lemos, o verso 2 vai dizer então que esse jovem José tinha 17 anos, mas antes faz uma menção importante. Diz que vai contar a história de José, mas fala primeiro de Jacó, o pai. É claro, porque o autor, inspirado por Deus, queria nos mostrar o contexto onde tudo aconteceu. Por isso inicia falando do pai, Jacó. E você conhece a história, é um clássico, a história dos patriarcas. Jacó é aquele que recebe o seu nome porque nasce agarrado no calcanhar do irmão gêmeo, Esaú. E no hebraico o nome dele é calcanhar mesmo. Só que a gente sempre interpreta, porque traz essa conotação de suplantador, enganador, e não deu outra. Foi isso que ele fez: enganou o irmão, roubou a bênção da primogenitura e depois mentiu para o próprio pai, enganando o próprio pai. Tem que sair fugido da sua terra e vai para a casa do seu tio Labão. E o texto vai dizer que quando ele chega naquela terra, ele faz uma pergunta para os pastores que ele encontra no meio do caminho: vocês conhecem o Labão? Sim, conhecemos. Inclusive, aquela jovem que está vindo lá com aquele rebanho é uma das suas filhas, Raquel. E o texto diz que quando ela chega, parece que foi amor à primeira vista, ou paixão à primeira vista, porque Jacó fica como um homem bobo. Sozinho ele tira a pedra do poço, ele dá água para os rebanhos, depois ele dá um beijo, começa a chorar e depois se apresenta dizendo quem era. Enfim, vai para casa conhecer o tio Labão, trabalha alguns dias para o tio Labão, até que Labão olha e diz: poxa, você tem se esforçado tanto, não é justo, Jacó, você ficar aqui trabalhando para mim e eu não te recompensar com nada. Fala para mim o que você quer. Eu quero casar com a Raquel. Tá bom, tem problema, é simples. Para casar com a Raquelzinha é 7 anos de trabalho. E ele aceitou. E o texto diz assim: porque muito amava Raquel, os 7 anos passaram como 7 dias. Mas quem semeia vento colhe tempestade. Semeou engano. A festa acontecendo, na noite de núpcias o tio Labão engana ele. Ele se deita com Lia, a irmã mais velha. Quando ele acorda apavorado: eu não casei com essa mulher. E vai questionar o tio Labão: você quer a Raquel, é verdade, mas você devia entender que na nossa cultura, primeiro a mais velha casa. Agora, se você quer a mais nova, a Raquel, você precisa trabalhar mais 7 anos. E ele trabalha 14 anos por ela. Só que nós temos um problema: nunca foi projeto de Deus que um homem tivesse 2 mulheres ou vice-versa. É um grande problema, nós vamos ver isso já com os ancestrais dele. E de repente, Lia, essa filha mais velha que agora casou também com Jacó. O texto diz que ela aparece grávida. E eu, depois que fiz a psicologia, eu comecei a observar algumas coisas na palavra de Deus que me chamam a atenção. E o texto diz que Lia aparece grávida e o primeiro filho que ela tem vai se chamar Rúben. E quando Rubens nasce, ela diz assim: Deus viu a minha infelicidade. Olha só. Nós estamos falando na casa de um patriarca, é uma casa de infelicidade. Lia fica grávida de novo e ela tem um segundo filho e ela diz Simeão. Ela diz: Deus viu o meu desprezo. Vem um terceiro filho e o nome dele é Levi. E ela diz: agora o meu marido vai se apegar a mim. E depois Deus abençoa ali de novo um quarto filho, Judá. Louvado seja o Senhor. Raquel, a esposa amada de Jacó, percebe que ela não gera filhos. Ela tem problema e é infértil. E daí ela tem uma ideia: já que eu não posso engravidar, eu vou pegar minha escrava particular e eu vou entregar para o meu marido. E como o filho que nascer é como se fosse meu. E ela entrega a escrava Bila e nasce um menino chamado Dan. Então Raquel diz: Deus ouviu o meu clamor. E ela faz isso de novo e nasce um segundo menino da escrava e ela chama de Naftali. E ela diz: eu lutei contra minha irmã e venci.
Quando Lia vê que não engravida mais, já teve 4, mas não engravida mais, mas vê que a irmã está jogando sujo, diz: vou fazer do mesmo jeito. Pega a sua escrava particular, entrega para o marido, e daí nasce de Zilpa, a escrava, um menino chamado Aser, e ela diz: como eu sou feliz. Depois de tudo isso, Lia volta a engravidar, e ela vai ter 3 outras gestações. Issacar, Deus me recompensou. Zebulon, agora o meu marido vai me tratar melhor. E Diná, uma menina. Só depois dessa penca de filhos, que então Raquel vai ser lembrada pelo Senhor, e Deus abençoa, e nasce José, o primeiro filho da mulher amada, e o filho da sua velhice. E depois tem também Benjamim. Agora, pastor Lediel, por que contou toda essa história e por que as mulheres falaram isso? Porque eu gostaria que você entendesse o ambiente, a circunstância daquela família. Não era uma família pacífica, era uma casa de guerra, de conflito, as 2 mulheres brigando entre si. E se não bastasse, esses jovens vão crescendo e vão dando problema. 2 deles, já quando jovens adultos, eles chegam a assassinar todos os homens da cidade de Siquém. Eles têm sangue na mão. E se não bastasse já toda essa catástrofe, nós vamos ter Rúben, o filho mais velho, violando o leito do pai, se deitando com uma dessas escravas concubinas. O objetivo que Deus fez essa história chegar nos detalhes para cada um de nós, é que nós entendêssemos uma grande preciosidade. Escute isso, não espere o contexto perfeito para começar a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Uma casa de guerra, jovens perversos, mas é nesse contexto que Deus dá sonhos para José, e ele entende que vem dos céus para ele. Talvez você está aqui hoje dizendo: pastor Lediel, vai falar de sonho, mas o senhor não sabe de onde eu vim, o que eu passei, o que eu já escutei, como era a minha casa, as humilhações que eu sofri. Não conheço e não sei, mas eu tenho certeza de algo: o mesmo Deus que deu sonhos para José pode dar sonhos para você. Creia, acredite e receba isso para a sua vida. Os sonhos de José, o feixe fica em pé, lá no meio do campo, e de repente os feixes dos irmãos se prostram diante dele. Os irmãos ficam indignados, porque ele já havia ganhado uma capa diferenciada do pai, agora vem com sonhos de governo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Está de piada. Acredito que muito bullying sofreu José, e se não bastasse, ele tem um segundo sonho, no Oriente, 2 sonhos seguidos, confirmação divina. Eu sonhei, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. O cenário caótico estava escrito naquela família. E os irmãos começam a alimentar um ódio tão grande contra José, que certa vez eles não voltam de Siquém, aonde estavam pastoreando, e o pai diz: dá uma olhada, vê onde estão os seus irmãos. Ele vai, não acha, até que encontra alguém: por acaso você viu alguns rebanhos? Ah, sim, eu ouvi eles dizendo que iam para Dotã. E José então vai para Dotã atrás dos irmãos, e o texto diz assim: de longe viram José e falaram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Escute isso: Deus nos dá sonhos, e sempre quando nasce um sonho, nasce um sonhador, mas também nasce a oposição a esses sonhos. De ponta a ponta da Bíblia, nós vamos encontrar isso: Deus dando sonhos, projetos, chamado, e sempre levanta alguma oposição. Com você não vai ser diferente. Alguém vai se levantar contra o seu sonho. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. De repente, algumas coisas estranhas acontecem. O irmão Rúben, o mais velho, que tinha cometido aquele delito de violar o leito do pai, ele diz: não vamos fazer isso. Tem uma fagulha de bom senso, por que não vamos jogar ele naquele poço? Não vamos sujar as nossas mãos com o nosso próprio sangue, é o nosso irmão, vamos jogá-lo no poço. E o texto diz assim: a intenção de Rúben era depois ir resgatar e devolver ao pai. Os irmãos concordam: tá bom, vamos jogar ele lá no poço. E está lá no poço, os irmãos estão comendo. De repente,
surge uma caravana de ismaelitas que passaram por ali indo para o Egito. E Judá comendo diz: opa, por que nós vamos matar o nosso irmão? Não vamos ganhar nada com ele. Vamos vender o nosso irmão como escravo, e a gente ainda ganha alguma coisa e se livra dele. E assim acontece. Eles vendem José como escravo para os ismaelitas. Entenda algo, escute isso, entenda algo. Eu já tive, como o pastor Adão disse, algumas vezes nessa região. A região de Dotã, você olha para um lado, você encontra pedra e areia. Você olha para o outro, você encontra pedra e areia. Para frente, pedra e areia. Toda aquela região é assim. Na lógica humana, qual a chance? No exato momento que esse menino está no poço, vinha uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. O nome disso se chama, escute, soberania de Deus. Deus faz acontecer aquilo que ninguém espera. E muitas vezes vai ser igual José. Parece que os inimigos do sonho estão ganhando, estão vencendo, porque eles conseguem atingir, eles conseguem machucar, eles conseguem ferir, mas mal sabe eles que o que eles pensam ser a vitória, a mão de Deus está conduzindo todas as coisas, porque lá no Egito vai ser o lugar onde o sonho vai se realizar. Talvez, muitas vezes, você já se perguntou: Deus, mas por que isso? Parece que os adversários estão vencendo. Ei, acalma e confia na soberania do seu Deus. Ele não perde o controle da sua vida. Está lá José, sai do poço, as mãos amarradas, quem sabe num camelinho, e vai em direção ao Egito. Quando nós lemos esse texto, a gente lê em poucos versículos e a gente pensa que aconteceu rápido, mas só a distância de Dotã até Cairo no Egito é 700 quilômetros. De ônibus nós fazemos em 15 a 20 horas, agora a pé, parando à noite, frio à noite, sol escaldante durante o dia, no mínimo aí uns 15 a 20 dias. E lá vai ele, as mãos amarradas, o coração apertado, não entendendo nada. Deus deu sonhos, e agora ele está sendo levado como escravo. Deus deu sonhos de governo, e ele recebeu uma capa pensando que ia começar alguma coisa a acontecer, e de repente não tem capa, não tem pai, não tem família, não tem mais nada perto. Escravo no Egito. E ele chega lá, Potifar, o chefe da guarda, olha naquele grande mercado que tinha de escravos na época, vê aquele moço diferente e diz: vou pegar isso para ser escravo na minha casa. E o texto da Bíblia vai dizer assim: Deus era com José, tudo que ele fazia prosperava. José era escravo na casa de Potifar. O que faz um escravo? O escravo não tem voz e vez. A vontade do escravo é fazer a vontade do Senhor. Tem que ser assim. Eu imagino a cena: José, aqueles estercos dos animais precisam ser recolhidos, aquelas pedras precisam ser carregadas. José, os banheiros aqui precisam ser limpos. Escravo faz isso. E José está lá, e Deus está com ele, o abençoando. Escute isso que eu vou te dizer. Todos nós passaremos por momentos difíceis, onde seremos traídos, quem sabe humilhados e envergonhados. Mas faça como José, leve Deus para a sua adversidade. O segredo da vitória é quando você leva Deus para a sua adversidade. Isso muda tudo, porque não é o lugar, é a presença dele. Se você pegar o Salmo 23, isso está muito claro. O bom pastor é o pastor que leva as águas tranquilas, leva aos pastos verdejantes. Que coisa boa! Tem lugar de água tranquila, tem lugar de pasto verdejante, mas tem também, verso 4, um vale de sombra e morte. Mas Davi já tinha entendido: eu não temerei, porque tu estás comigo. É por isso que nós finalizamos nossos cultos fazendo uma pergunta que Paulo também faz: se Deus é por nós, quem
será contra nós? Ninguém é páreo para o nosso Deus. José decide levar Deus para a sua escravidão. Agora, nós precisamos, como cristão, desmistificar algumas coisas que muitas vezes no nosso inconsciente a gente cria. Porque a gente pensa, poxa, Deus era com José no Egito, pastor Adão. Eu imagino então a cena, né? Poxa, ele era o homem que Deus tinha dado sonhos e Deus estava com ele. Então, quando Potifar mandava ele fazer alguma coisa, ele fazia assim, os anjos vinham e fazia por ele. Ô José, limpa lá o banheiro. Ô Deus, nós somos faixa, manda os anjos. Você acha que era assim? Você acha que era assim? Não. Ele era escravo, não tinha direitos, mas fazia tudo com excelência. E Deus abençoava e prosperava tudo que ele fazia. Sabe o que é isso? Escute isso. Isso é uma identidade bem resolvida. Porque vamos lá, olha só o contexto. Para os irmãos de José, José era um problema. Está querendo aparecer, se destacar? Vamos acabar com o problema. Os ismaelitas compram. Para os ismaelitas, José é um produto. E ele é vendido como escravo no Egito. E para os egípcios, então ele é um escravo. Só que José, ele não se via como problema, nem como produto, e nem como escravo. Ele se via como servo de Deus. Por isso, tudo que ele faz é excelente. O que é isso, pastor Lediel? Identidade bem resolvida. Meus irmãos, como nós precisamos resgatar a nossa identidade como filho de Deus. Entenda isso. Se a tua identidade é uma identidade deformada, você não vai viver os projetos e os propósitos de Deus. Dá uma olhada no que o próprio Satanás tenta fazer com Jesus, o Deus encarnado. Tentação, 40 dias de jejum. O Senhor está frágil, debilitado. Manifesta-se Satanás. Satanás não queria medir o poder de Jesus, queria saber se de fato Jesus estava com a identidade bem resolvida. Olha só, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, te atira. Ou seja, o que está em xeque é a identidade de Jesus. Mas estava bem resolvido. Antes da tentação, tem o batismo, os céus se abrem, o Espírito Santo desce. Deus declara: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem é você? Você se vê como filho de Deus? Embaixador do reino de Deus? Ei, quando você entende que você é filho de Deus, não importa o que estão falando ao teu respeito, você sabe quem você é. Não importa se estão tentando puxar o teu tapete naquela empresa, não importa se no grupo do WhatsApp da família falaram mal de você, você sabe quem você é. E você não se deixa abalar por isso, porque você é servo e filho do Deus Altíssimo. José não perde o espírito de excelência, e Deus se manifesta na vida dele. Tudo o que ele faz dá certo, a ponto de Potifar olhar e dizer: esse menino tem algo diferente, Deus é com ele, tudo que ele faz dá certo, vou promovê-lo como gestor da minha casa, vai ser o mordomo do meu lar. E José agora está lá, trabalhando como mordomo da casa de Potifar. Sabe o que entra, sabe o que sai, o que está na despensa, quantos funcionários tem, quantos gados tem, sabe tudo. O texto diz assim: tudo estava na mão de José, a ponto de Potifar não se preocupar com outra coisa a não ser comer, porque José controlava tudo. Agora, deixa eu fazer aqui abrir um parênteses, para nós imaginarmos no mundo espiritual a atuação dos demônios. Porque, é claro, a Bíblia não vai descrever isso, eu fico imaginando. Os demônios sabiam que Deus havia dado sonhos de governo para José. E esse menino foi vendido, traído pelos irmãos, e continuava ainda fazendo as coisas com excelência. Esse menino, como escravo, se destacou, estava prosperando, agora já era o gestor da casa de Potifar. Eu imagino assim, isso aqui é coisa da minha mente. Os demônios se reuniam dizendo: vamos ter que
atacar de uma maneira mais intensa. Vamos pegar a nossa arma mais letal. E eles arquitetam planos para destruir a vida de José. E eles pegam a arma mais letal. Sabe qual é a arma mais letal contra os sonhos que Deus tem para nossas vidas? Simples. Afastar a pessoa de Deus. Como? Pecado. 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 Pecado é o maior destruidor de sonhos. E o texto diz que a esposa do chefe, a esposa de Potifar, começa a se encantar por José. Dá uma piscadinha, se achega, conversa, convida ele, e ele não posso pecar contra o meu Deus, também nem contra o meu Senhor que confiou em mim, não. Ela dá um passo a mais, manda um WhatsApp quente para ele, umas fotos comprometedoras, vai intensificando, vai cercando. Não. Até que chega um momento onde ela arma o cenário, dá um jeito dos funcionários todos da casa não estarem, e quando ele está lá, ela o agarra, deita comigo. Não brinca com o pecado, ele foge, mas ela fica com a capa dele na mão e faz um escândalo. Está aqui, o hebreu que trouxeram para nossa casa tentou me violentar. Era a segunda vez que alguém estava com a capa de José na mão e uma mentira nos lábios. Primeiro os irmãos pegaram a capa dele, sujaram de sangue, chegaram para o pai e disseram: o Zezinho morreu. E agora? Essa mulher está com a capa de José na mão. Ele tentou me violentar. Escute isso, é estratégia satânica. O diabo não é bobo, ele sabe que para conseguir persuadir e enganar, ele precisa de fragmentos de verdade. A cena de José se repete até hoje. Pega a capa que é verdadeira, mas mistura com mentiras e joga, alguém vai acreditar. O próprio Jacó acreditou, e agora o povo estava acreditando naquela conversa. Escute isso, acontece até hoje. Mas entenda, Deus está vendo. Deus está vendo. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso vai colher. Por que ele está dizendo de Deus não se zomba? Porque muitas vezes das pessoas se zomba. Engana pai, engana mãe, engana filho, engana irmão, engana pastor, engana professor, engana patrão, engana todo mundo. Agora, de Deus não se zomba. Semeou, vai colher. Está lá ela. E José é jogado num calabouço, prisão, cadeia. O que também nos mostra que o Potifar, não sei se ele engoliu bem essa história da esposa, porque ele era chefe da guarda. Para mandar cortar a cabeça de José era 2 toques. Vai para a prisão, vamos investigar e verificar o que está acontecendo. Agora, olha só o que a palavra de Deus nos está dizendo através dessa história. José tomou a decisão certa, sim ou não? Tomou a decisão certa, sim ou não? Há algo intrínseco em cada um de nós, uma lei normal, que principalmente quem é pai e mãe sabe. Quem é pai e mãe aqui? Você que é pai e mãe, você sabe. O filho fez algo certo, recompensa. O filho fez algo errado, punição. Não é assim? É assim. O filho fez algo certo, recompensa. Fez algo errado, punição. Lá em casa eu tenho 2. O Kenny de 12 e a Ishla de 10. E ele sabe. Veio com nota baixa, então esquece final de semana jogar videogame. É assim. José, vocês confirmaram para mim, tomou a decisão certa, diante de Deus, e está num calabouço. E aí? Que a Bíblia está nos dando uma preciosa lição. Qual é a preciosa lição que a Bíblia nos está dando? Não devemos tirar conclusões baseadas de resultados imediatos.
Nós somos muito imediatistas. A gente age agora e já quer amanhã ver o resultado. Nós somos a geração do micro-ondas. A gente coloca e a gente já quer comer, porque é rapidinho. Mas com Deus é diferente. Há um processo. E o nosso Deus, Ele não está preso a um momento imediato. Ele conhece o início, o meio e o fim. Escute isso. Olha a voz do Espírito Santo falando. Talvez você não entende hoje por que a vida está doendo, sendo que você tomou uma decisão correta. Talvez você já se perguntou para Deus: Deus, estou aqui te servindo, estou sendo fiel, estou lutando pelo meu lar, estou lutando pelos meus filhos, estou tomando as decisões corretas. Por que o sofrimento? Deus diz assim: calma, ainda não é o fim. Calma, ainda não é o fim. Não prenda a sua mente no imediatismo humano. Confia no trabalhar soberano de Deus. José está lá na cadeia. E o texto diz que até na cadeia o Senhor é com ele e o faz prosperar. Tudo que ele coloca a mão na cadeia prospera. A ponto do carcereiro dizer: não tem como, eu preciso colocar a chave dessa cadeia na tua mão, porque você conhece tudo, sabe tudo, tudo que você faz dá certo, está aqui. Você viu isso? Um presidiário controlando toda a cadeia, era o José. Deus queria que ele estivesse lá, porque lá chegariam dois homens, um copeiro e um padeiro. Ou seja, um copeiro e um padeiro de quem? Do grande faraó, o homem mais importante da época em toda a terra, imperador do império egípcio, o grande faraó. Um era o copeiro, que comia a comida do rei, tomava a bebida do rei, antes do rei provar, para ver se não estava envenenado. E o padeiro, que fazia a comida do rei. Ou seja, o indício é: alguém tentou matar o homem grandão lá. Alguém tentou envenenar o faraó. Como não sabia se foi quem fez a comida ou quem prova a comida, vai os dois para a cadeia até a gente investigar a situação. E está lá aqueles homens. E o texto diz que de repente, um dia os dois acordam apavorados, angustiados, com a alma aflita. E José: o que está acontecendo? Vocês estão diferentes hoje? Tivemos sonhos, a gente não sabe o que significa. Por acaso para Deus algo é difícil? Conte o sonho, Deus pode dar revelação. E o copeiro vai na frente e diz: olha, eu sonhei que tinha 3 lindos cachos e eu exprimia na taça do faraó. Daqui 3 dias você vai ser restituído ao teu posto. E o padeiro diz: olha, eu sonhei que tinha 3 cestos de pão na minha cabeça, mas as aves tentavam pegar. Daqui 3 dias vão te soltar também, mas para cortar a tua cabeça. E daí José olha para o copeiro e diz: cara, lembra de mim quando você estiver diante do faraó. Eu estou aqui injustamente, eu não deveria estar aqui, faça isso por mim. O copeiro é restituído, o padeiro é morto. E o texto diz assim: mas o copeiro não se lembrou de José, esqueceu. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e nada. Você já se sentiu esquecido por alguém? Quem sabe alguém que te devia um favor? Alguém que você ajudou e quem sabe agora você esperava algo em troca? 2 anos se passaram e nada. Mas até isso estava dentro dos planos e projetos de Deus. Como assim? Você já parou para supor o que aconteceria no dia seguinte se o copeiro se lembrasse de José? Eu imagino ele conversando com o faraó: ô faraó, poxa, eu estou aqui porque eu estava com o coração angustiado, o cara me ajudou, interpretou. Você podia dar uma chance para ele. É o Zezinho, um hebreu, mas ele faz um trabalho excelente na cadeia, dá uma chance para ele. O faraó, por consideração ao copeiro, ia dizer: tá bom, pode chamar ele para ajudar você aí na cozinha. E José seria um auxiliar de cozinha, quem sabe estaria até hoje lavando louça lá. Mas Deus tinha outro plano, outro propósito. Ou seja, escute isso que a Bíblia está nos ensinando. Até mesmo quando os homens se esquecem de você, Deus está agindo. Ou seja, não fica reclamando,
Não fica se perguntando por que o fulano não esqueceu de mim. Ele deveria dizer: calma, calma. Deus não precisa de jeitinho humano. Deus é soberano. E o Deus Todo-Poderoso vai aonde o homem não pode ir. Sabe onde era? No coração e na mente do grande Faraó. Eu imagino quantos soldados, quantos guardas ficavam protegendo o quarto daquele grandão. Mas o Espírito de Deus vai lá. Sonhos. Aquele homem mais importante da época se levanta apavorado, aflito. Ele teve um sonho horrível. Ele estava perto do Nilo e 7 vacas belas e gordas saíam, e de repente 7 vacas esqueléticas e horríveis comiam aquela. Ele não entende nada. Ele tenta voltar a dormir e a coisa piora, porque quando ele acorda, ele teve um segundo sonho terrível. Sonhou que 7 espigas bonitas estavam nascendo, de repente 7 espigas secas devoravam aquelas. Não entendeu nada, mas ele é poderoso. Ele tem muita gente importante. Chama todos os sábios. Quero todos os homens inteligentes. Quero todos os sátrapas aqui. Quero todos aqueles que interpretam sonhos. E o texto diz assim: ninguém conseguia interpretar o sonho do grande Faraó. Deus de novo. Chegou o momento do Zezinho. Ô copeiro, um chá de lembrança para ti aí. Lá na cadeia tem um hebreu que, quando eu estava angustiado, ele interpretou o meu sonho. Chama José. O José se barbeia, chega bonitinho diante do Faraó. Só que não é mais o Zezinho que chegou no Egito. 13 anos depois, um homem de 30 anos estava diante do Faraó. Pois não, Faraó, eu tive sonhos assim, sonhos assim. A interpretação é essa: as 7 vacas belas e as 7 espigas belas, 7 anos de muita fartura, mas seguirão 7 anos de muita miséria. O sonho está interpretado, sim ou não? Mas não é o mesmo José. Esse José, ele teve experiência de governo na casa de Potifar. Esse José, ele teve experiência de resolução de conflitos e governos na cadeia. Daí ele chega diante do Faraó, não como intérprete apenas, mas ele chega com mente de governador. Olha só o trabalhar de Deus. Portanto, grande Faraó, nos 7 anos de fartura, o Senhor deve escolher alguém para construir celeiros, galpões, armazenar mantimentos. Quando vir os 7 anos de miséria, você tem para alimentar todo esse povo, e o Egito não vai perecer. Quando o grande Faraó ouve isso, ele sabe que não existe ninguém mais preparado do que aquele jovem para governar todo o Egito. Ó, está aqui. A partir de hoje, só eu estou acima de você. Você vai governar todo o Egito. E o texto diz assim: mas Faraó não tomava nenhuma decisão sem consultar José. Ou seja, quem mandava em tudo era José. Agora entenda isso: o trabalhar de Deus em José, o lapidando e o formando para ser quem Deus queria que ele fosse. Mas o sonho de José ainda não aconteceu. O sonho do feixe de pé, o feixe dos irmãos, e o tempo passa. 7 anos de fartura, José trabalhando, governando, construindo celeiros. O texto da palavra diz assim: olha que a cultura da época, a cultura egípcia sempre foi muito mais evoluída naquela época do que as outras. O texto diz assim: eles não tinham mais condições de contabilizar a quantidade de mantimento que José conseguiu armazenar. 7 anos de muita fartura. E começam os anos de seca. Primeiro ano, o povo já começa a padecer. Todos recorrem ao Egito. E quando chegam lá, tem um homem com autoridade, que sabe o que fazer, que toma as decisões, que controla tudo.
crise chega também lá em Canaã. E o velho Jacó, ele agora olha para os seus filhos, que já tem filhos também, homens barbados, e ele diz: vocês vão ficar aí, olhando um para a cara do outro, esperar morrer? Vão até o Egito, tem comida no Egito. E aqueles homens vão. A mesma trajetória que José fez, amarrado num camelo, angustiado, aflito. Lá estão os irmãos, 15 a 20 dias. E eles chegam no Egito. A gente veio comprar mantimento. Você precisa falar com o grande governador, Zafenate Paneia. Vamos lá no Zafenate Paneia. E o texto diz assim: os irmãos chegam, todos eles se curvam diante de José. E o texto diz assim: José reconhece os seus irmãos, mas os irmãos não reconhecem José. Ele estava, quem sabe, com uma aparência egípcia. O texto diz que ele já estava falando a língua dos egípcios, e para se comunicar com aqueles homens usou intérprete. Agora, nunca os irmãos imaginariam que o jovem frágil, que saiu chorando, humilhado da frente deles, seria aquele homem poderoso, imponente, cheio de vida. A pergunta é: como que um menino frágil se torna esse homem poderoso? A resposta é traição, escravidão, mentira, calúnia, cadeia, esquecimento. Todas as adversidades que chegaram até José, ele fez uma escolha. Isso não é para me matar, isso é para me lapidar. Eu sou teu, Senhor, cumpre em mim o teu querer. Ele se tornou o grande homem que Deus queria que ele fosse. Olha o recado de Deus aos nossos corações: nenhuma adversidade que Deus permite que chegue até nós é para te destruir. Todas elas você pode escolher que lapide o teu caráter, que te aproxime de Deus, que te transforme na pessoa que Deus quer que você seja. Se coloque em pé nesse momento. Deus cumpre os sonhos na vida de José, porque ele entendeu que as adversidades não eram para colocar ele no fundo de uma cama depressiva, mas ele sabia que o seu Deus tinha todo o controle na palma da sua mão. Eu pergunto para você: Deus mudou? Deus perdeu o seu poderio? Deus enfraqueceu no passar dos anos? Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, essa história está sendo pregada hoje para mim e para você, porque Deus está dizendo: filho, assim como cuidei de José, eu estou cuidando da sua vida. Feche os seus olhos. Comece a lembrar os sonhos que Deus te deu. Fala para Deus o que está aí no teu coração. Deus, a tua palavra foi pregada, e quando a tua palavra é pregada, o nosso coração se aquece, porque são palavras de vida, que transformam, que edificam, que restauram. Eu sei que teve pessoas que chegou essa noite aqui desacreditada nos sonhos. O sonho da restauração de um casamento, um sonho de ver os filhos no caminho certo, quem sabe sonhos profissionais, sonhos ministeriais, sonhos espirituais. Deus restaura os nossos sonhos, porque nós já entendemos que nós dependemos totalmente de Ti. Sim,
muitas vezes não entendemos o teu agir, mas nós estamos aqui compreendendo que tudo que tu fazes, Senhor, é perfeito, para nos edificar, nos ensinar, nos lapidar o teu caminho. E a nossa palavra hoje é: faça em nós o teu querer, cumpra em nós a tua vontade, e que os teus sonhos se realizem na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode falar para quem está do seu lado: ei, Deus não mudou, Ele continua realizando sonhos.